Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao curso de auto-hipnose do professor Baitello. Eu sou o hipnólogo Samuel Nous e estarei trazendo para você essa aula falando a respeito de auto-hipnose para emagrecer. Bom, eu não sei se você sabe, mas existe um fator muito importante na questão do ganho de peso, às vezes até da perda de peso também, que é o fator emocional. Esse fator emocional, ele influencia diretamente em um distúrbio alimentar. Muitas vezes a pessoa que tem um distúrbio alimentar muito forte precisa fazer literalmente um tratamento com a hipnose para poder se livrar desse distúrbio emocional e com isso se livrar também do transtorno de alimentação. Mas existem também alguns casos que são mais moderados e que pode ser resolvido com a auto-hipnose. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, se tratando de questões emocionais, essa aula é sobre como equilibrar as suas emoções com a hipnose para emagrecer. Tá? Bom, primeiramente você tem que ter um objetivo com a auto-hipnose. Tá? Você tem que saber realmente o que você quer com a auto-hipnose. Ter um papo ali com sua mente e definir isso. Tá? Eu gravei até inclusive um vídeo anterior falando de mudança de hábitos com a hipnose e esse mesmo protocolo deve ser seguido, de você definir realmente o que você quer. Então você tem que objetivar. Eu coloquei aqui 3 objetivos, inclusive esses objetivos estão aí embaixo. Tá? Eu deixei aí esses objetivos aí para sinalizar uma necessidade que você tenha. Pode ser que você tenha outros objetivos que gostaria de colocar aí, mas eu deixei 3 objetivos para que você tenha um caminho, uma direção a ser seguida. Tá? Um desses objetivos, eu coloquei como primeiro objetivo aqui, comer de forma moderada. A ansiedade muitas vezes leva a um distúrbio alimentar no sentido da pessoa comer muito. A pessoa começa a comer de forma desordenada e ela nunca se sente saciada naquele alimento. E assim, o alimento muitas vezes ele traz prazer à pessoa no momento que ela está necessitada, está ansiosa, está passando por um momento difícil. Então, geralmente, uma pessoa que tem um transtorno alimentar desse tipo é porque ela está ansiosa, ela está passando por uma situação difícil, às vezes um vestibular que vai se submeter, às vezes uma situação que aconteceu na família, a pessoa começa a ficar ansiosa e gera esse distúrbio emocional alimentar. Então, o primeiro objetivo eu coloquei aqui, comer de forma moderada. Segundo objetivo que eu coloquei aqui é gerar resiliência no processo de emagrecimento. A resiliência é quando a pessoa entra num processo, por algum descuido, ela deixa o processo, aquele famoso final de semana. Ó, segunda-feira eu vou voltar a fazer a dieta. A pessoa faz a dieta a semana toda, quando chega no final de semana, aquele churrasco, aquela carninha gorda, e a pessoa deixa de seguir a dieta e na segunda-feira vem um peso de consciência e a pessoa termina falando assim, eu não vou mais fazer a dieta, eu perdi esse final de semana, não consegui manter. Então, gerar essa resiliência é quando você consegue, mesmo em meio àqueles percalços, aquelas coisas que aconteceram, deixei um dia de fazer a dieta, você retomar novamente a dieta. A dieta ou os exercícios, enfim, aquilo que você está fazendo para o processo de emagrecimento. Então, você conseguir voltar a tomar a dieta novamente, colocar em dias. Isso é um processo de resiliência. Então, segundo objetivo, trazer essa resiliência, gerar essa resiliência em você, tá? E terceiro ponto que eu coloquei como objetivo é me sentir bem com cada pequena mudança. Porque às vezes a mudança é pequena, a mudança é lenta e a ansiedade faz com que a pessoa deixe o processo. Mas quando você começa a ficar satisfeito, ficar grato por cada mudança, cada pequena mudança que acontece ali no seu organismo, no seu corpo, você consegue continuar no processo também. Então, 3 objetivos eu coloquei, você pode modificar conforme a sua necessidade. Eu coloquei 3. Comer de forma moderada, gerar resiliência no processo e me sentir bem com as pequenas mudanças, tá? Segundo ponto que eu coloco aqui, segundo passo que eu coloco aqui é aquelas famosas perguntas, né? Aquelas perguntas cruciais. É fazer pergunta a si mesmo, tá? A primeira pergunta é como eu vou me sentir
Como eu vou me sentir quando eu conseguir concluir esse processo de emagrecimento? Quando eu conseguir perder alguns quilos e isso começa a refletir, como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir bem? Então reflita sobre isso. Como é que você vai se sentir? Traga essa emoção para você. Olha, eu vou me sentir bem. Se é mulher, né? Eu posso botar aquele biquíni que eu não botava mais, usar aquela calça que eu não usava mais. Se for homem, eu posso botar aquela camiseta sem o botão tá estourando, sem a barriguinha estar saliente. Então começa agora a imaginar como você vai se sentir. Faça essa pergunta para você mesmo. Como você vai se sentir? E a segunda pergunta é: o que você vai ganhar? No caso, o que eu vou ganhar conseguindo alcançar o objetivo de emagrecimento? Tá? Então essas perguntas são fundamentais para que você consiga fazer uma auto-hipnose com sucesso. Tá? Terceiro ponto aqui agora. São 4 pontos. Terceiro ponto. A sobreposição. A sobreposição aqui agora já é um processo dentro da indução. Na realidade, nesse momento seria o quê? A indução e depois da indução a sobreposição. Mas eu vou te explicar como é a sobreposição para que quando eu ensinar a indução você já saiba como vai ser o processo de hipnose dentro dessa indução, tá? Bom, o processo de sobreposição ele é baseado da seguinte forma. Você vai criar uma cena na sua mente onde... Isso aqui você já está em transe, tá? Eu vou entrar no processo de indução, mas nesse momento que eu estou falando aqui, você já fez o transe. Tá? Eu vou te explicar direitinho. Mas você tem que já deixar isso na sua mente certo. O que é que você vai fazer quando você estiver em transe? Então você já tem que estar sabendo. Inclusive você pode conversar com o seu cérebro, com o seu subconsciente. Falar, ó, subconsciente, o que é que eu vou fazer quando eu estiver em transe? Eu vou criar uma cena onde eu me sinto ansioso. Essa cena você vai criar na sua mente. Tá? Você vai imaginar essa cena onde você se sente ansioso e isso é o gatilho para que o distúrbio alimentar venha e você comece a comer mais, se alimentar de forma demasiada e essa compulsão alimentar apareça. Você fala assim, é nesse momento, às vezes é quando eu tenho uma discussão familiar, às vezes é quando meu time está jogando, às vezes quando eu vou fazer uma prova da universidade, da faculdade, do colégio. Então nesse momento eu tenho um distúrbio alimentar. Então crie essa cena, traga essa cena para sua mente. Isso quando você estiver em transe. Tá? Traga essa cena para sua mente. Então você vai conversar isso com seu subconsciente. Subconsciente, eu quero criar essa cena, eu vou criar essa cena de quando isso acontece comigo e depois que eu criar essa cena vem o segundo passo, eu vou enfraquecer essa cena. Tá? Como é que você vai enfraquecer essa cena? Bom, existem várias formas de você enfraquecer a cena. Eu vou falar uma forma aqui que é muito simples, que é, imagine essa cena numa televisão, numa tela na sua frente. É uma cena, literalmente, você está vendo aquilo acontecer. Você está vendo aquela situação acontecendo contigo. E você cria aquela cena, como se fosse uma televisão, e está assistindo ela. Ao momento do distúrbio alimentar, você ficou ansioso, está comendo demais. Pronto. Imagine agora você enfraquecendo essa cena. Essa cena que era bem colorida, bem real, ela vai ficando preta e branca. Ela vai ficando meio opaca, meio fosca, quase que transparente. E aquelas emoções, elas começam a se dissipar ali. Não fazem mais sentido aquela ansiedade, aquelas emoções que estão acontecendo. Pronto, esse é o segundo passo. Cria a cena e depois enfraqueça. Uma vez que você enfraqueceu essa cena, você vai agora para o terceiro passo e definitivo. Você agora vai imaginar uma nova cena nessa, né? Imagine que aquela cena enfraquecida você deixou do lado ali e você cria uma nova cena aqui agora, né? Como se fosse duas telas. E nessa nova cena já tem você magro naquela mesma situação, tá? Mas você já está magro, passando por aquela situação que você passou de prova no colégio, de talvez uma discussão familiar. Você está vivendo aquilo, mas você está magro, você está bem. Né? E naquele momento que você está magro, você está bem, você percebe que você foi à academia, que você moderou a sua alimentação e que você fez todo o processo necessário para que você tivesse uma forma física adequada conforme você deseja. Tá? Então cria essa cena agora, você bem, aquela cena ruim, enfraquecida, de você comendo muito, né? E agora essa cena de você bem, você comendo, já emagreceu, já come moderadamente, se sente feliz, bem disposto. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa cena de você bem e vai lançar em cima da cena enfraquecida. E faça isso algumas vezes.
Tire a cena e lance novamente. Tire a cena e lance novamente. Até que só fique na sua imagem, na sua mente, a cena de você bem disposto, magro, no corpo que você deseja e feliz, que isso que importa. Feliz. As suas emoções, aquela ansiedade, tudo aquilo foi embora. Aquela compulsão alimentar foi embora e você se sente bem, tá? Quantas vezes você vai fazer essa auto-hipnose? Eu aconselho você fazer pelo menos 3 vezes, uma vez por semana, ou seja, durante 3 semanas, tá? Pelo menos isso, porque esse vai ser o tempo necessário para que você veja uma mudança real, tá? De perda de peso, de bem-estar, de você, assim, sabe, com energia para se exercitar. Então faça pelo menos 3 vezes, 3 semanas seguidas, uma vez por semana. Escolha um dia para você fazer, tá? Você pode fazer essa auto-hipnose em qualquer lugar que você tiver, tá? Contanto que seja um lugar tranquilo que você se sinta bem em estar fazendo ali, tá bom? Ela segue o passo de você desligar pequenos músculos e depois grandes músculos. E quando você consegue desligar pequenos músculos e depois grandes músculos, você consegue entrar em transe. Na realidade, nesse processo de começar desligando esses pequenos músculos e grandes músculos, você começa a entrar em transe. Tá? Como é o processo? Eu vou tirar meu óculos rapidamente aqui. Eu vou fazer o processo agora. Eu vou olhar para cima de olhos fechados, imaginar como se tivesse um ponto aqui em cima, né, da minha cabeça e que eu tivesse que olhar por dentro da minha cabeça. Então, eu vou estar num lugar tranquilo, relaxado, sentado de preferência, num lugar tranquilo ali, sem muito barulho, sem barulho de preferência. Você pode ligar um som, né, uma música ambiente ali. E eu vou fechar os meus olhos, respiro profundamente, viro os meus olhos para cima, isso, pronto. Viro os olhos para cima. E agora, lentamente, eu vou desligar a musculatura dos meus olhos. E quando eu perceber que os meus olhos estão completamente desligados, eu vou tentar abri-los lentamente. E quando eu perceber que está difícil de abrir, eles estão bem trêmulos, pronto, já tentei, já testei meus olhos. Pronto, testei, agora eu posso relaxar, posso abaixar agora os meus olhos, relaxar, e eu sei que os meus olhos, a musculatura dos meus olhos estão desligadas, as pálpebras estão desligadas. Agora que eu estou relaxado, eu vou agora passar esse relaxamento para os grandes músculos do meu corpo, e esse relaxamento vai descendo. Você não vai precisar estar falando, eu estou falando porque eu estou dando aula, mas você vai deixar agora esse relaxamento descer por todo o seu corpo e vai desligando o ombro, braços, tórax, suas mãos. Provavelmente nesse momento suas mãos estão em cima das suas pernas e desliga agora suas pernas e toda a musculatura. Isso. Nesse momento você não vai estar conversando, você vai estar apenas imaginando tudo sendo desligado. Respire profundamente. E agora você se coloca num lugar onde exista a possibilidade de você assistir essa cena. Pronto. Eu vou sair do transe aqui. Chega a dar aquela coisa gostosa, aquele relaxamento gostoso. Mesmo conversando, eu consigo desligar minha musculatura. Então, quando você faz esse processo, é você que faz. Eu só estou te conduzindo aqui, te mostrando como fazer. Relaxa, né? Olha para cima, fecha os olhos, relaxa as pálpebras, desligue a musculatura, você mesmo vai desligar a musculatura. Quando você vê que você tentou abrir os olhos, não conseguiu, você agora pode deixar os olhos fechados e continua agora o relaxamento. Quando você estiver relaxado suficiente, você vê que seus músculos estão relaxados ao ponto de você não querer mais mexê-los, você vê que você não quer mais mexê-los, aí você faz esse processo que eu te falei, que é o processo de sobreposição das imagens. Imagine a imagem ruim, imagine a imagem boa, enfraqueça a imagem ruim, sobreponha com a imagem boa, faça isso 2, 3 vezes ali, e depois você pode sair do transe. Se você observar, no início você não determinou o tempo que você teria de transe. Né? Por quê? Porque essa indução, essa auto-hipnose, você controla o tempo que você vai ter com ela. Né? Você pode demorar um pouquinho mais de tempo ou menos tempo, vai depender da história que você está criando na sua mente. Tá? Fazendo isso, faça isso
2 ou 3 vezes, né? Seria bom 3 semanas consecutivas, e você vai começar a ver que a sua ansiedade ela vai passando, você vai se sentindo mais apto à academia, com mais vontade de ir para a academia, de se exercitar, de comer de forma moderada, tá bom? Olha, muito bom trazer essa aula para você. Espero que você tenha gostado e não deixe de assistir as outras aulas dos meus companheiros aí de trabalho que fazem parte desse projeto também, o professor Baitello e todos os outros hipnólogos clínicos que fazem parte da rede clínica da Hipnose Brasil. Meu muito obrigado e até mais.